Fala aí, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje, de literatura, vamos terminar, encerrar a parte de romantismo. Falamos de primeira geração, segunda e terceira, dos poemas românticos. Agora o nosso foco é em prosa romântica, em textos narrativos, longos, né? São romances. Não são mais poemas a partir de agora, tá bom? A prosa romântica, só para entender um pouquinho o contexto, em 1808 a corte portuguesa chega ao Brasil e isso traz uma série de inovações, né? Uma série de possibilidades chegando agora na colônia, no Brasil, que passa a receber até um certo status de metrópole, a criação da imprensa, Biblioteca Nacional, uma série de coisas. Então isso facilita a divulgação de material escrito, né? O público leitor começa a nascer aqui na colônia. Então, a prosa romântica ocorreu simultaneamente às gerações da poesia, isso aqui é importante. Quando você fala em gerações, falando em poemas, tá? É a parte da poesia romântica. A prosa, já, como eu falei, tem a ver com textos narrativos longos, que eram publicados, lembra que eu falei da imprensa? Em folhetins, em jornais, você tinha essas publicações periodicamente, até compor toda a obra. Quando a gente fala em prosa romântica, a gente vai falar em alguns tipos. Em prosa indianista, né? O romance indianista, romance urbano, romance regionalista. Só que isso não significa que o romance indianista ele aconteceu durante a primeira geração romântica, tem nada a ver. Geração, poemas. Agora tem a ver com romances. Esses romances aconteceram durante as 3 gerações da poesia. Tá bom? Durante todo o período de romantismo havia romances indianistas, romances urbanos, históricos, regionalistas e por aí vai, tá bom? Em 1844 foi publicado o primeiro livro no Brasil que era um romance de fato, intitulado A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eu vou tentar resumir muito rapidamente, porque eu gosto de contextualizar um pouquinho as obras. Eu consigo me lembrar de algumas ocasiões que um aluno me perguntou sobre uma questão da prova, que era uma questão de interpretação, entre aspas, quer dizer, entre aspas não, era de interpretação. Só que para interpretar ele precisava conhecer um pouquinho da obra. Então eu gosto sempre de enunciar um pouquinho aqui, elucidar um pouquinho sobre algumas obras. Claro que isso não vai resolver o problema do mundo, você tem que ler, né, praticar a leitura, mas te esclarecer também, te relembrar algumas coisas que você já leu, ou te apresentar algumas coisas novas, até para te instigar também a ler. E A Moreninha, meu objetivo aqui em resumir muito rapidamente esse livro, é perceber já traços muito comuns do romantismo, né, da prosa romântica. A obra é basicamente o seguinte: um cara chamado Augusto, com seus amigos, ele vai para uma ilha passar férias. Lá ele conta para a história, ele conta para a família que estava recebendo ele, que ele quando era pequeno tinha aquela ilha já, e ele, uma menina muito pequenininha, estava na praia, isso há muito tempo atrás, ele era pequenininho, estava na praia, e ajudaram um velho moribundo que estava lá, quase morrendo. E ele, para agradecer, né, ao Senhor, deu ao menino um presentinho para a menina também. Né? Para o menino deu um botão de esmeralda e para a menina deu um camafeu envolvido numa fita verde. Ele conta essa história lá, tudo mais, beleza. Só que nessa viagem, ele se apaixona por uma menina, que é a Carolina, que é a irmã do Felipe, amigo dele. Estava recebendo, a família do Felipe estava recebendo o grupo de amigos. Ele se apaixona pela Carolina, vai pra lá, beleza, ele percebeu que estava apaixonado por ela, as férias acabaram, voltaram, tudo mais, voltou para sua vida normal, eles faziam faculdade de Direito. Ele queria voltar para ver a Carolina e o pai dele não deixava. Falou, você não vai estudar, tem as suas obrigações aqui. E aí ele conseguiu lá, de certa forma, de alguma maneira, voltar para lá para se declarar. Pelo menos ele falou assim, cara, eu não vou ficar lá, mas eu vou me declarar para Carolina, falar que eu a amo e tudo mais. Ele foi. Chegando lá, a Carolina fala assim para ele, olha só, tem um problema, Augusto. O problema é o seguinte, quando você encontrou aquela menina, e o Augusto conta essa história, que ele conheceu essa menina, e eles, muito jovens, né, crianças, brincando, prometeram-se um ao outro em casamento. Falou assim, eu vou casar com você. Ah, tá bom. E aí, quando ele volta e vira pra Carolina e fala assim, tô apaixonado por você, quero me casar com você. E ela fala, ó, você já prometeu um casamento com essa menina aqui.
Aí ele, mas aquela história, ela não posso fazer nada. E aí ela revela que ela tem o camafeu com a fita verde. E ele mostra, então, o botão de esmeralda. Quer dizer, aquela menina, porque ele se apaixonou, a Carolina, era a mesma menina com quem ele brincou lá na infância e a quem prometeu em casamento. Aí você fala assim, cara, eu já vi filme de sessão da tarde que era melhor que isso aí. Adam Sandler já fez filme melhor que esse livro. Você pode pensar. Na verdade, eu tendo até a concordar com você, é um filme muito, é um livro muito bobo, né? Uma história bem água com açúcar, bem simples, não tem muita coisa ali. Claro, para a época isso era bastante inovador, era muito inovador para a época. Primeiro romance escrito no Brasil, mas chega importante você pensar aqui, cara, existia um obstáculo para ele se relacionar com a menina. Primeiro o pai dele, que não deixava ele voltar lá. Depois a história que ele contou, que ia se casar com outra menina. Ah, mas isso é muito bobo, é muito simples. Sim, mas tinha um obstáculo. Todo mundo sabia que eles iam se apaixonar no final. Você começou a ler o livro e você sabia, cara. Você tem um título, Amor em Mim. Você sabe que eles vão se apaixonar. Você sabe que eles vão ficar juntos no final. Você só não sabe como. Você espera esse final feliz, né? O happy end. Você espera o final feliz. Você só não sabe como que ele vai acontecer. Os personagens são muito bem característicos, né? Inclusive, o próprio Augusto ele tem fama de ser um rapaz namorador e tudo mais. Então, as suas características são muito bem definidas aí nesse texto, tá? Então, para a gente dar um passinho mais adiante aqui, eu vou trazer algumas características, algumas que se encontram nesse livro que eu resumi muito rapidamente para você, e de outros livros também que eu vou citar mais para frente. Detalhes dos costumes locais, comunhão entre a natureza e os sentimentos dos personagens, triunfo do bem sobre o mal com uma intenção moralizante, personagens planas, bem estereotipadas e previsíveis, são características aí da prosa romântica, né? com um herói idealizado. Vamos por partes aqui. A natureza e os sentimentos dos personagens estão muito relacionados principalmente na prosa indianista, onde a tristeza normalmente reflete, a tristeza de um personagem reflete na natureza. A natureza vai ter uma tempestade, enquanto uma manhã de sol, os pássaros cantando, são todo o contexto que mostra a alegria do personagem. Os costumes locais também são muito bem percebidos, tanto no romance indianista, como no romance regionalista ou no romance urbano. A gente consegue perceber isso. Senhora, eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse livro. Senhora é um romance urbano. Ele se passa na alta sociedade, tem um baile, tem tudo mais, tem um casamento, dote. O romance regionalista acontece lá no sertão, então você tem a figura do sertanejo meio brucutu, assim e tal. Então tudo isso faz parte da trama, da história. O bem acaba triunfando sobre o mal, nessa intenção moralizante. Então imagina o seguinte comigo, um triângulo amoroso, tá? A mocinho, né? O casal principal, e ali um vilão, alguém que está tentando afastar os dois, separar os dois. Normalmente a menina é prometida em casamento a esse cara, só que ela não quer casar com ele. Surge um terceiro sujeito aqui que conquista o coração da menina e ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, e esse cara aqui com que ela se prometeu, com que ela foi prometida em casamento, fica um cara de tacho. Mas esse cara vai querer atrapalhar a relação deles. O que acontece? Normalmente, o que acontece é esses caras ficarem juntos, e esse cara ficar chupando o dedo e ficar sem nada, ou numa situação um pouco mais exagerada, né, até para refletir esse sofrimento amoroso, esse cara morre, por exemplo, o vilão mata o mocinho, ou acontece alguma coisa que eles não ficam juntos, o mocinho e a mocinha. Mas ela também não fica com um cara com que ela estava prometida em casamento. Então, quer dizer, essa coisa de vou me casar por interesse, porque meu pai mandou, por causa do dote, isso não rola aqui, tá? Então, ou o casal fica junto, ou ainda que ele não fique junto, aquilo que tentava atrapalhá-lo não tira vantagem da situação, tá? Personagens planos, o que é isso, cara? Tudo muito previsível. Você lê o livro, você já espera o que vai acontecer no final. A história é muito bem escrita ali para te levar ao final feliz, né? Ao happy end. Quer ver um exemplo de personagem plano? Legião Urbana. Eduardo e Mônica. Você lembra da música? Eduardo abriu os olhos, não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto a Mônica tomava um conhaque do outro lado da cidade, como eles disseram. Não é isso? O Eduardo é sempre o quê? Eduardo é um personagem plano. Toda a descrição que é feita sobre o Eduardo nessa música o cara é bobão, é infantil, né? É até meio burro.
Enquanto a Mônica, tudo que ela faz, todas as suas características, todas as suas ações remetem a alguém para frente, dependente, inteligente, avançado. Isso é o casal, e a graça da música é esse, né? Esse casal tão diferente. Tanto é que o filhinho de quem ficou de recuperação no final da música? É o filho do casal. Mas a música diz o filhinho do Eduardo, ficou de recuperação do Eduardo. Quem passou direto? O filhinho da Mônica, né? Porque a Mônica é sempre inteligente e o Eduardo é sempre o bobão, o infantil. Então, são exemplos claros do que é personagem plano. Você vai ler um romance urbano, um romance indianista, né? Um romance romântico, da prosa romântica. Cara, os personagens são sempre muito bem definidos, suas atitudes são sempre muito previsíveis, tendo aí um padrão de comportamento. Tá? Você consegue analisar muito bem quem é o mocinho, quem é a mocinha, quem é o vilão, tá tudo muito claro ali. Não tem a ideia de disfarçar, de o mocinho no final se revelar como vilão. Não, isso não acontece. Tá? Esse herói, por sua vez, também é sempre idealizado. A visão é sempre positiva sobre ele. Um herói vencedor, corajoso, guerreiro, aventureiro, enfim, todas as características positivas são jogadas sobre esse herói, tá bom? O herói aí, o personagem principal da história, né? Uma complicação sentimental muito forte também, a ideia de sempre tem as emoções, tem a flor da pele, as emoções, sentimentos muito bem trabalhados nas obras. Aí nós temos alguns tipos de romance, né? Como por exemplo o romance urbano. O romance urbano, como o nome já diz, ele se passa na cidade, ele tem esse contexto da burguesia, da alta sociedade, das capitais, né? Esse é o pano de fundo da história, né? O principal desenvolvimento dessas histórias é a superação de barreiras para alcançar a felicidade. O que é felicidade no romance romântico, no romance urbano? A felicidade é igual a amor. E amor é igual a casamento. É isso, a matemática é simples, tá? Para eu ser feliz, eu preciso amar alguém. E para eu amar alguém, a prova de que eu amo alguém é o casamento. Então aqui não tem nenhum combate a casamento, realismo, naturalismo, vai ter. Aqui não, aqui é a valorização do casamento, valorização da relação amorosa para se alcançar a felicidade, o famoso final feliz da história. O final da felicidade, normalmente com um casamento dos dois principais da história. Aqui tem um trecho de um romance Senhora, de José de Alencar, né? Estou cortando aqui, peço perdão. Eu não vou aqui me ater muito aos detalhes de cada uma das histórias, por conta também do tempo, e você consegue ler o livro ou obter outras informações sobre a obra. Mas, só para explicar um pouquinho o trecho, você tem aqui a figura da Senhora, né, da Aurélia, e do Fernando Seixas. Fernando Seixas e a Aurélia eram namorados, eram noivos. Só que a Aurélia era de classe média, né? Não era pobre, mas também não era rica. O Fernando também. E o Fernando queria subir na vida. Ele largou a Aurélia para se casar com uma outra mulher que era mais rica, que dava um dote maior. Então ele largou a Aurélia e ficou noivo de uma outra moça. Nesse meio tempo, a Aurélia ganha uma herança, fica rica. E aí ela vai partir para a vingança agora, não é isso? Ela vira ali pro tio dela e fala assim, ó, eu quero que você vá até o Fernando, diga que você tem uma proposta para ele se casar comigo, não diga quem eu sou, não diga meu nome, não informe nada sobre mim. Mas diga que eu sou bonita, diga que vale a pena, diga que tudo isso aqui é verdade, que você dá a sua palavra, e blá blá blá, por aí vai. Beleza. Ele fez isso, o Fernando cresceu o olho, opa, tem isso do dinheiro, beleza, eu caso com ela. Não sabia nem quem era a pessoa. E era a pessoa com quem ele já tinha ficado noivo antes. Olha o detalhe. Beleza. Quando ele se dá conta disso, é tarde demais. E aí, no casamento, na noite de núpcias, esperou casar, a Aurélia vira para ele e fala o seguinte, você é um lixo, você não é nada, você só quer saber do meu dinheiro e papapá. Então começou a tratar mal o marido. E daí vem o nome Senhora, né? Senhora não é um termo formal, é de senhora de dona. Ela era dona dele ali. Por quê? Por causa... Ela praticamente pagou por ele. É como se fosse isso. Eu dei dinheiro, você agora vai fazer o que eu quero fazer. Em casa era assim. Saía para os bailes, para a sociedade da cidade, fingiu que era um casal normal, um casal feliz. Só que não era essa verdade. Fernando Seixas, então, era alguém muito ganancioso, né? Queria o dinheiro e tudo mais. Ele começa a mudar a sua concepção das coisas. Ele começa a trabalhar, juntar um dinheiro, consegue pagar
sua carta de alforria, digamos assim. Tudo que a Aurélia tinha dado para ele no dote, ele pagou de volta e falou, me libertei. Pronto, não tem mais obrigação nenhuma com você, vamos nos separar. Aí ela fala, beleza, agora que eu percebi como que você não ama tanto o dinheiro assim, você mudou sua atitude. Agora eu quero ficar com você. E eles acabam ficando juntos. Mais ou menos isso aí. Olha aqui o trecho mais pro final da obra, tá? O passado está extinto. Estes 11 meses, que foi o tempo do casamento deles, não fomos nós que os vivemos. Não fomos nós. A gente que acabou de se acertar aqui. Mas aqueles que se acabam de separar. E para sempre. Eles se separaram para sempre. Não sou mais sua mulher, o Senhor já não é meu marido. Somos dois estranhos, não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Quer dizer, agora que eles não têm mais obrigação de casamento, agora que essa coisa financeira acabou, eles podem mostrar o amor deles de verdade. Pois bem, agora ajoelho-me a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceite meu amor, este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendi-te. A moça travara das mãos de Seixas e o levara arrebatadamente ao mesmo lugar onde cerca de 1 ano antes ela infligira ao mancebo ajoelhado a seus pés a cruel afronta. Né? Estava afrontando, humilhando o cara. Né? Aquela que te humilhou aqui a tens abatida. Eu tô abatida diante de você, pedindo que você volte para mim. Né? No mesmo lugar onde ultrajou-te nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando o seu perdão e feliz porque te adora como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher que ajoelhara a seus pés. Os lábios de ambos se uniram já em fervo do beijo, quando o pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si, com um gesto grave, a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza. Eles estavam se beijando já assim, opa, calma aí, não é assim não, calma, não é assim não, calma. Você fez tudo aquilo comigo e a discussão voltou. Ele falou assim, não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao toucador e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. Um papel lacrado. O que é isso, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instruía a ser o universal herdeiro. E ela responde assim, eu o escrevi logo depois do nosso casamento. Olha só. Não é que ela mudou de ideia. Desde sempre ela tinha esse testamento. Tudo que ela tinha já como herdeiro o Seixas. Pensei que morresse naquela noite, disse a Aurélia, com um gesto sublime. Parecia que ela ia morrer de desgosto. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrimas. Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a repelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. Quer dizer, se você não quiser, eu jogo fora. Mas não tô nem para dinheiro, eu quero ficar com você. As cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. Então, eles ficaram juntos verdadeiramente agora, quando estavam libertos da amarra, da burocracia, da finança, né, da ganância. E eles ficaram juntos de fato. O que a gente consegue depender daqui? O fim do relacionamento por obrigação. A Aurélia, ela quer começar o relacionamento do zero. Esquece tudo que passou, vamos começar do zero agora. Para Seixas, o problema de tudo era o dinheiro. O dinheiro é o grande problema. Enquanto o realismo vai valorizar o dinheiro, aqui o romantismo critica o dinheiro, que vale o amor. O dinheiro o fez casar com a Aurélia e o dinheiro o fez sofrer com a Aurélia também. Então, o dinheiro é o princípio de todos os males aqui, e a Aurélia soluciona o problema mostrando o testamento. Ó, tá aqui, problema resolvido, final feliz da história, fecha a conta, passa a régua. Aí está o livro Senhora. Temos também o romance regionalista como um outro tipo, passando um pouquinho mais rápido aqui. Acontece num ambiente rural, com valores específicos da cultura brasileira, clima, língua, né, determinados costumes locais, normalmente o interior, né, os pampas, o interior mineiro, o sertão mineiro, né, o Pantanal. Então sempre essa figura do sertanejo como homem da terra, né, um homem que tem ali os seus ideais, né, um homem forte. Essa é a figura que é colocada aí. Aqui tem um trecho do romance intitulado Inocência, de Visconde Tunney. Inocência, o nome já diz, né? Uma moça bem inocente, ingênua, se apaixona por Cirino, um cara que se diz médico, né? Ele era, na verdade, muito mal um farmacêutico,
que ela estava passando mal, o pai dela, o Pereira, encontrou ele no caminho ali da fazenda, né, no sítio, ali, andando por ali naquelas regiões do interior, e pediu que ele tratasse da sua filha. Só que ela estava prometendo em casamento a um outro cara, ao Manicão. E aí, você já consegue adivinhar o que acontece, a Inocência se apaixona por Cirino, e o relacionamento acontece a partir daí, até que descobrem, e aí há todo um problema no final da história. Também não vou dar muito spoiler aqui não, para você também poder ler os livros, né? Aqui um trechinho. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. Boa noite, dona, saudou Cirino. Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, sentava num escabelo junto à cama e tomava o pulso ao doente. Caía então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era a Inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava singela, olha só, singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno que a custo parecia coar por entre os cílios sedosos, a franjar-lhe as pálpebras e compridas a ponto de projetarem sombras das mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente tornecido. Ao erguer a cabeça para tirar o braço do seu lençol, desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Olha a descrição de Inocência aqui. Uma descrição de caráter como alguém ingênua, meiga, né, doce. E uma descrição idealizada, física também, né? Como que um pedaço aqui da camisa, desceu aqui, deixando parecer um pouquinho do seu colo, uma ou outra marca de nascença. Então essa descrição de Inocência é bem idealizada, né? Como alguém idealizado, como uma figura idealizada e extremamente ingênua. Você percebe em beleza deslumbrante, encantadora ingenuidade, meiguice do olhar sereno, mimosas faces, tudo isso retirado do texto, tá? Algumas leves insinuações que despertam ali o desejo de Cirino por essa mulher, a Inocência, né? Desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando num colo de fascinadora alvura. Então, isso é bem perceptível aí, como típico do romantismo também, essa idealização. E por fim, o romance indianista, né? Coloca a figura do índio como herói, sempre representando a natureza, o habitante dessa natureza como alguém corajoso, forte, valente, né? Puro. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então o índio é aquele que não foi corrompido ainda pela sociedade, por isso ele é puro, né? A natureza sempre idealizada, né? Com os pássaros, a fauna e a flora, né? Como uma extensão do indivíduo também, eu já falei sobre isso agora há pouco. Eu trouxe um trecho de Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel, que se apaixona por um português, Martim. E aí também tem toda a dificuldade, né? A complicação sentimental, que essa dificuldade de estabelecerem um amor, né? A relação entre eles, porque o principal motivo, né? Você tem a figura de um outro índio que se apaixonava também por Iracema, mas o maior problema é que Iracema ela era a Virgem dos Lábios de Mel, porque ela guardava o segredo de Jurema. Ela guardava a receita de um licor que deixava os índios doidões e ela precisava ser virgem para isso, né? Para o deus Tupã da sua tribo indígena. Então, ela tinha que ser virgem. Só que aí o Martim português chega, coloca os olhos nela, ela coloca os olhos nele, tem uma atração e o que acontece? Então, daí. Vamos ver? Aqui eu separei alguns trechos mais soltos, tá? Um pouco do começo da obra, do meio e do final, para dar para a gente entender um pouquinho melhor. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Quer dizer,
a beleza dela é comparada à beleza da própria natureza. E, na verdade, a sua beleza é ainda maior. Os cabelos dela eram mais negros que a asa da graúna. O seu sorriso era mais doce como o favo da jati. Nem baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Ela era cheirosa, ela era maravilhosa. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. As emoções recentes que agitaram sua alma abriram ainda mais a doce afeição que iam filtrando nela os olhos do estrangeiro. Então Martim estava lá com os olhos nela e ela também se sentia atraída por ele. O pajé, o líder da tribo, falou grave e lento: se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor do seu corpo, ela morrerá. Quer dizer, se eles tiverem relação sexual, ela vai morrer. Ela não pode continuar viva. Há uma profecia sobre a sua morte, porque ela guardava o segredo de Jurema. Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana. Tirou a virgem do seio vaso que ele trazia oculto sob a carioba de algodão, entretecida de penas, Martim o arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo ligor. Então ele falou assim: Iracema, vai lá e traz aquele ligor que eu quero beber também, pra gente ficar aqui doidão junto. Ela fez isso e aí o que acontece? Olha que descrição sensacional que é colocada aqui para dizer que eles ficaram juntos. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Quer dizer, ele já não tinha mais a sua virgem porque eles tiveram aí a relação sexual. O amor deles se concretizou naquela relação ali naquele momento. E o que a profecia diz? Lembra? Se ela fizesse isso, o que aconteceria com Iracema? Ela morreria, né? Japi sai do mato e corre para a porta da cabana. Iracema, sentada com o filho no colo, eu cortei aqui para o final do livro, tá? Banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo. Vendo o animal, fiel mensageiro do esposo, a esperança reanimou seu coração. Quis erguer-se para ir ao encontro do seu guerreiro senhor, mas os membros débeis se recusaram à sua vontade. Caiu desfalecida contra o esteio. Então ela acaba morrendo ali, e aí tem ali o nascimento do seu filho, Moacir, chamado Filho da Dor, e aí a relação com a criação, a lenda da criação do estado do Ceará. Moacir seria o primeiro cearense. Tem toda uma justificativa também por trás disso, tá? Mas o que eu quero tirar daqui? A semelhança de Iracema com a natureza, né? Uma comparação de tal forma que a beleza de Iracema chega a ser superior à beleza da própria natureza, né? Os cabelos mais negros que a asa da graúna, o favo da jati não era doce como seu sorriso, mais rápida que a corça selvagem, né? O vocabulário indígena, desse tipo de romance, né? Ipu, Tabajara, Pajé, Tupã, etc. E a concretização do amor, ainda que com um fim trágico. O fim é trágico, mas o amor ele se concretiza, né? Entre o casal. Beleza? Então, é isso. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Leiam para se inteirar mais das histórias. Não vivam de breves resumos e contextualizações que eu faço para vocês. Isso é útil não só para você entender os textos da prova. Isso é bom para você usar na sua redação. Isso é bom para o seu conhecimento de vida como um todo. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.